Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza e demais redes sociais, receba o grande abraço da pastora Betinha, de toda a equipe de comunicação da nossa igreja, Daniel e Benedita. Nós enviamos um grande abraço, muito obrigada por sua companhia, obrigada pela sua amizade, pelos retornos, obrigada pelos likes, pelos compartilhamentos. Que Deus nos ajude a frutificar grandemente e abundantemente para a glória do nome do Senhor, para o seu reino, para o testemunho às nações. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas capítulo 18, do 9 até o versículo 14. Nos diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Perceba bem que só na leitura da parábola descrita aqui em Lucas capítulo 18, do 9 até o 14, nós já vamos percebendo as características descritas pela parábola contada por Jesus dos frutos do Espírito. Nós podemos ver isso de forma muito clara, tanto na vida do fariseu, que orava de si para si, então ele não estava orando a Deus, ele estava, na realidade, era exaltando as suas qualidades, e ele também estava julgando o publicano que estava ali ao seu lado. Então nós percebemos aqui tanto as obras da carne na vida do fariseu, como também vamos perceber o fruto do Espírito, que é a humildade, a capacidade de esvaziamento e também o reconhecimento da espiritualidade desse homem, que tem todo um cuidado em se dirigir para Deus. Quero aqui falar sobre as características dessa parábola que nós vamos estar falando agora. A oração silenciosa e em voz alta eram permitidas no templo. Os fariseus sempre se colocavam em pé e oravam publicamente a fim de serem ouvidos pelos outros. Nós sabemos que os fariseus eram alimentados pela aparência, pelo desejo de um reconhecimento, de uma religiosidade aparente, externa, e de cair bem na graça de todos quanto estavam ao redor. O publicano, por outro lado, com vergonha por causa da sua pecaminosidade, humildemente abaixava sua cabeça, batia em seu peito em sinal de dor e clamava pela misericórdia de Deus. O fato de Deus ter ouvido a oração do publicano e não a do fariseu surpreendeu aos ouvintes de Jesus. Como eu já falei anteriormente, o publicano estava ali humildemente, ao contrário do fariseu, que orava de si para si, ou orava em seu íntimo. A tradução aqui acaba pegando o que muitas pessoas fazem: oram de si para si mesmas ou para as pessoas ao seu redor e não oram de verdade para Deus.
Olha o que esse homem tem coragem de dizer na sua oração. Ele diz: eu não sou como os demais homens. Orava julgando os outros, até aqueles que estavam no templo. Dava relatório para Deus sobre suas próprias virtudes, como se Deus não soubesse delas. Ao contrário, o publicano expressou humildade de 4 formas: ficando ao longe, não elevando os olhos, batendo no peito em humildade e proferindo palavras que reconheciam sua condição de pecador. O orgulhoso é humilhado e o humilde é exaltado. Nós temos ainda uma outra orientação de Jesus nesse sentido, em Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 11, quando vai dizendo assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma outra parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os 2 dirá a você: dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Assim será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Outra parábola que Jesus também conta, nos orientando dentro do reino de Deus, como procedermos, como andarmos, como nos comportarmos e de que maneira podemos sim viver com os princípios que o reino nos conduz, de que aquele que se exalta a si mesmo será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Temos bem claro esses 2 comportamentos aqui na parábola de Lucas 18. O publicano apresentou uma diferença impressionante. Estando em pé perante Deus, ele reconheceu a sua indignidade. Foi humilhado até o pó. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e clamava a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê propício a mim, literalmente pecador. Ele não se via como um pecador entre muitos, mas como pecador indigno de receber algo de Deus. O Senhor Jesus fez seus ouvintes lembrarem que é esse espírito de humildade e arrependimento que é aceitável a Deus. Ao contrário do que aparências humanas possam indicar, como foi o caso do fariseu, o publicano que desceu para sua casa justificado porque foi capaz de se humilhar, de se esvaziar e de se voltar para Deus em profundo sentimento de arrependimento, de ser pecador e estar ali na presença do Senhor. Deus exalta o humilde, mas humilha os que se exaltam. E você, como você tem se comportado? Qual tem sido o seu comportamento diante do Senhor no momento em que Ele nos convida a orarmos, no momento em que Ele nos convida a proclamarmos a sua glória? De que maneira estamos nos comportando? Essa é, pois, hoje a reflexão que nos incomoda a nos voltarmos para Deus e a pedirmos a Ele misericórdia, compaixão e humildemente reconhecermos a nossa condição de pecador. Que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço nesse momento. Amém.